Olá, pessoas! Eu, Gabriela Lobato, junto com a minha colega Yasmin Gabriele, iremos falar um pouco sobre termometria. Bom, para começar essa matéria, a gente precisa ter alguns conceitos já na cabeça para não confundir tudo. Então, basicamente, eu vou falar o que significa a temperatura, calor e equilíbrio. Bem, a temperatura, ela caracteriza-se por medir o grau de agitação das moléculas de um corpo. Pode parecer meio vago agora que eu estou só apenas lendo isso, mas para frente vai ter alguns vídeos explicando na prática basicamente como funciona, ok? O calor, ele caracteriza-se por ser a energia em movimento que sempre passa do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, ok? Também vai ter mais para frente exemplo de como isso ocorre na prática. O equilíbrio térmico, ele ocorre dentro do calor e é quando temos dois corpos e esses corpos têm temperaturas diferentes e que quando eles entram em contato, essa energia do maior vai para o menor e assim eles entram num equilíbrio, ok? Também vai ter mais para frente um exemplo sobre isso. Agora os exemplos vão começar. Bom, pessoal, para o melhor entendimento sobre temperatura, de uma forma mais didática, eu trouxe o exemplo com dois chás, o chá frio e o chá quente. O chá frio tem temperatura de 5 graus Celsius, enquanto o quente tem uma temperatura de 80 graus Celsius. Bom, pra que eu trouxe esse chá mostrando para vocês? Bom, cada um desses chás tem suas moléculas, certo? Só que no caso do chá frio, as suas moléculas terão uma menor agitação térmica, por conta que a temperatura está menor. Já o chá quente, ele terá uma maior agitação térmica, por conta que a temperatura está mais elevada. Bom, assim podemos transmitir que quando a temperatura é menor, acontece uma menor agitação térmica. Quando eu tenho uma temperatura maior, ocorre uma maior agitação térmica, ok? Como já falado, o calor é a transição da energia térmica do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Então, como a gente pode ver, aqui temos uma batata frita que tem temperatura de 28 graus Celsius e uma Coca-Cola que tem uma temperatura de 2 graus Celsius. O que acontece? Se a gente for pela teoria do calor, que ocorre a transição da energia térmica do corpo que tem maior temperatura. Então, qual que é o corpo que tem maior temperatura nesse caso? A batata frita. Para o que tem menor temperatura, que no caso é a coca, então o que está acontecendo? Uma troca de temperaturas, ok? Isso continua acontecendo até que ocorra o equilíbrio térmico, onde as temperaturas ficam iguais, ok? Então, basicamente, ocorre isso. Bem, pessoal, agora que vocês já estão feras nos conceitos básicos sobre termometria, a Yasmin vai seguir adiante agora nessa matéria, ok? Aqui nós temos as escalas, onde a escala Celsius tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius e um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit tem um ponto de fusão de 32 Fahrenheit, ponto de ebulição de 212 Fahrenheit. E a escala Kelvin tem um ponto de fusão de 273 Kelvin e um ponto de ebulição de 373 Kelvin. Essas são as fórmulas para a conversão de Celsius para Fahrenheit, Celsius para Kelvin e Kelvin para Fahrenheit, respectivamente nessa ordem. Trazendo isso para um exercício onde um termômetro marca 104 graus Fahrenheit, qual a temperatura nas escalas Celsius e Kelvin? Na escala Celsius, você vai calcular fazendo 104 graus menos 32 vezes 5 sobre 9, que vai chegar ao resultado de 40 graus Celsius. E na escala Kelvin, 104 graus menos 32 vezes 5 sobre 9 mais 273 igual a 313 Kelvin.
Agora em outro exercício, onde em uma viagem de avião ao desembarcar no aeroporto brasileiro, o comandante avisa aos passageiros que a temperatura é de 25 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit? Você vai fazer 25 graus vezes 9 sobre 5 mais 32. E com esse cálculo você vai chegar ao resultado de 77 graus Fahrenheit.